Tem o volante Cauã Barros, fez uma partida que encheu os olhos do torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco estava pedindo bastante para que o Barros ganhasse mais minutagem, ganhasse mais oportunidade. E ontem calhou que com a lesão do Tietê, o técnico Fernando Diniz colocou o Barros para jogar. Ele fez uma partida realmente excelente e eu destaquei para vocês taticamente todos os movimentos do Cauã Barros. Vem comigo. Assim foi a partida do Barros ontem contra o Botafogo. Ele que jogou como uma espécie mais de primeiro volante, como um homem mais de marcação. O que eu acho interessante no Barros é que ele é um jogador de boa estatura, de boa força, mas que não perde qualidade técnica. É um jogador que sempre tenta trabalhar esses passes mais verticais no meio de campo do Vasco. O tempo todo o Barros, quando recebe essa bola, levanta a cabeça, mapeia, vê quais são as melhores possibilidades de passe, apesar de ser muito jovem. É um moleque que não é afobado com a bola nos pés, então ele consegue encontrar boas soluções e ele fez algo nesse meio de campo do Vasco que estava faltando, que é uma pegada de marcação. De vez em quando, cara, o adversário vai ganhar a jogada de você, ao invés de você deixar ele colocar a bola na frente, entrar dentro do gol, faz a falta tática, como fez aqui nesse caso o Barros, para a jogada, protege o funil da defesa. E tem que ter personalidade para jogar quartas de final de Copa do Brasil, um clássico desse tamanho. Uma das coisas que o Barros mais acrescentou nesse meio de campo do Vasco foi força e estatura. O Barros é esse jogador que estava ganhando bastante essa primeira bola que vinha quebrada. O Vasco fazia pressão, forçava o Botafogo a fazer o chutão. E aí o Barros estava conseguindo vencer esse primeiro duelo, que é o que o Vasco perde bastante. E o Barros é um jogador que, além de ser bom por baixo, ele é bom nesse jogo aéreo. É um jogador que vence bastante esses duelos aéreos do Barros e dá essa consistência maior no meio de campo do Vasco. Jogador que perturba o adversário, sabe? Nesse lance que ele tinha irritado o Arthur Cabral, que depois deu uma mãozada no rosto dele. Vence divididas, vence duelos. E sempre jogando de forma vertical, né? Tentando fazer o Vasco jogar pra frente. Olha só o exemplo daquilo que eu falei pra vocês. Bola quebrada pra frente pelo Botafogo. Quem vai ganhar essa primeira bola em disputa? O Barros. Então isso já mantém o Vasco pressionando o Botafogo. Ele ganhar esse primeiro duelo, estar bem posicionado é extremamente importante. Gera muitas vezes até jogadas de perigo pro próprio Vasco, mantendo o time no campo de ataque. Praticamente não errou passes o Barros, saltando pressão aqui do Botafogo, vai recuperar a posse de bola, depois ele acaba adiantando demais, tromba e tenta fazer o passe pro Ryan. De novo, sendo importante nesse jogo aéreo. Em um time do Vasco que não tem tanta estatura, o Barros foi extremamente importante no jogo de ontem. Inversão de corredor, bolão dele pro Nuno. Esse lance aqui já estava parado com falta no Verratti, mas ele também ganharia a disputa. É um jogador rápido, de bastante intensidade no meio de campo, Barros. E o tempo todo recuperando essas segundas bolas que mantinha o Vasco no campo de ataque. O Botafogo cortava a bola, lá estava o Barros para já recuperar, manter a posse para o Vasco, quebrar pescoço de um lado para o outro, ver qual é a melhor possibilidade de passe e tentar o tempo todo manter o time no campo de ataque. Jogador que duela muito bem fisicamente, olha só, contra o Chris Ramos, que é um jogador forte, tem 1,90 m, o Barros vai lá, não se omite, tenta jogar. Recebe a bola o Barros, já faz o passe rápido no Jair. Nesse lance ele chega nas costas do Tietê, faz a falta, até perde essa dividida, mas depois volta e se recupera. Então foi um jogador que se entregou bastante, defendendo o funil, que é um problema desse time do Vasco, jogadores para defender essa entrada aqui da área. O Barros estava lá, já vai fazer o corte aqui em cima do Arthur Cabral, tá atento, sempre muito próximo, né? Recuperando bola, trazendo essa sustentação defensiva que estava faltando para esse meio de campo do Vasco. Aparecendo, roubando bola, disputando fisicamente, não dando sossego para os meias, para os atacantes adversários jogarem com certa tranquilidade. Ele sempre estava lá o Barros, disputando. E quando a bola cai no pé dele, com tranquilidade para jogar, não precisa de afobação, joga o teu futebol, só joga futebol que você sabe. Vai recuperar novamente a segunda bola, protege bem do Danilo e já volta para o zagueiro para recomeçar a construção de jogo do Vasco. De novo, subindo no bloco de pressão, Barros, que é um jogador que tem bastante capacidade física, sobe para pressionar o Savarino, até leva o drible, mas comete a falta tática para manter o time seguro, né? E depois ele acaba sendo substituído, já mais com câimbras, né? Entra o Thiago Mendes no lugar dele. Mas realmente uma atuação muito boa do Barros, que eu acredito que daqui pra frente vai ganhar uma minutagem maior nas mãos do técnico Fernando Diniz. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha nos grupos de Vasco do WhatsApp. Eu fico nessa, abração do frente. Com nós. Fui!